Fala galera, aqui é o JP. Você já parou para pensar por que a política no Brasil é do jeito que é? Por que parece que a gente está sempre andando em círculos? Para entender o hoje, a gente precisa voltar a 500 anos. No vídeo de hoje, no Curiosidades do JP, eu vou te mostrar como o poder foi desenhado no Brasil, desde os tempos de Portugal até a República Moderna. Sem lado A ou lado B, mas com os fatos reais que os livros de escola às vezes resumem demais. Fica comigo até o final, porque eu vou te revelar o momento exato da história em que o Brasil decidiu que seria um país de poucas famílias mandando em tudo. Vamos nessa. Capítulo 1, o início. Tudo é do rei. Tudo começa com o absolutismo. Em 1500, Portugal não era uma democracia. Óbvio, o rei mandava em tudo. Quando dividiram o Brasil em capitanias hereditárias, o poder foi dado a 12 donatários. Sabe o que isso criou? O patrimonialismo, é a ideia de que o que é público e o que é privado é a mesma coisa. O dono da terra mandava na justiça, na polícia e na economia. Fonte: Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro. É aqui que nasce o famoso "Sabe com quem você está falando". Capítulo 2. Império, um caso único nas Américas. Enquanto todos os nossos vizinhos viraram repúblicas cheias de guerras civis, o Brasil virou um império. E aqui tem um gancho que muita gente esquece. A Constituição de 1824 criou o poder moderador. O imperador era o quarto poder. Ele podia dissolver a Câmara e mandar em tudo. Mas, por outro lado, o Brasil teve uma estabilidade que o resto da América Latina não teve. Foi um tempo de parlamentarismo, o parlamentarismo às avessas. O rei escolhia quem mandava, mas precisava combinar com as elites agrárias. Se você não sabia que o Brasil já teve um sistema parlamentarista, já deixa o like. Aqui no Curiosidades do JP, a gente desenterra a história real. Capítulo 3. Café com leite e o voto de Cabresto. Em 1889 veio a República, mas mudou para o povo? Quase nada. Entramos na era dos coronéis. O voto de Cabresto era a lei. São Paulo Café e Minas Gerais Leite revezavam quem seria o presidente. Se você não votasse no candidato do patrão, sofria as consequências. Isso durou décadas e moldou a política regional que a gente vê até hoje. Fonte: Coronelismo, Enxada e voto de Victor Nunes Leal. Capítulo 4. A Era Vargas e a Ruptura. Em 1930, Getúlio Vargas chega e quebra a lógica do café com leite. Ele centralizou o poder como ninguém, criou as leis trabalhistas, mas também foi um ditador no Estado Novo. A política brasileira aqui vira massa. Não era mais só sobre fazendeiros, era sobre o povo nas cidades. Vargas criou o populismo, uma característica que nunca mais abandonou a política brasileira. Independente da ideologia. Capítulo 5. Redemocratização e a Constituição de 88. Depois do regime militar, o Brasil queria liberdade. Em 1988, nasceu a Constituição Cidadã. Ela é uma das mais detalhadas do mundo. Aqui a gente precisa falar de um fato real e sem polarização: o presidencialismo de coalizão. Para um presidente governar no Brasil, ele precisa do Congresso. Ninguém manda sozinho. É um jogo de xadrez constante entre o Planalto e os partidos, que hoje são muitos e muito fragmentados. Cientistas políticos como Sérgio Abranches explicam que esse sistema gera estabilidade, mas também abre margem para as famosas negociações de bastidores que a gente vê no jornal todo dia. A história da política no Brasil é a história de como a gente tenta, há 500 anos, separar o que é do governo e o que é do cidadão. Entender isso não é sobre escolher um time, é sobre entender as regras do jogo para a gente não ser passado para trás. A política não é só o que acontece em Brasília, é o resultado de tudo isso que eu te contei hoje. Se você chegou até aqui, você já entende mais de Brasil do que a maioria da galera. E aí, qual época da história você achou mais doida? Comenta aqui embaixo Brasil Real e compartilha esse vídeo. Vamos fazer o Curiosidades do JP chegar em quem quer aprender de verdade sem briga. Valeu, curiosos, até a próxima.